Olá, bom dia a todos. Que bom que vocês estão aqui conosco hoje. Meu nome é Caroline, para quem não me conhece, eu estou aqui para representar e apresentar a vocês um pouquinho sobre o projeto, então, Reviver. O projeto Reviver, ele foi fundado pela Dalva Van Melle, ela é enfermeira, ela divide, na verdade, a sua casa. Ela mora um pouquinho nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Fica um tempo lá e um tempo aqui. Esse projeto, então, ele está situado lá na Serra da Canastra, pertinho da cidade de Capitólio, em Minas Gerais. Aqui, então, está para vocês um pouquinho da visão geral do local. Originalmente, esse lugar foi comprado não com o intuito de construir e ter uma clínica, mas foi para ser um lugar de refúgio, abrigo. Né? A Dalva, ela é casada, o esposo dela não é adventista, mas ela, além do espírito de profecia, ela entendeu que ela deveria sair da cidade. Então ela conversou com seu esposo se eles topavam então comprar um lugar no campo, e ele aceitou, apoiou ela, apesar de não ser adventista. Então eles colocaram a casa deles lá nos Estados Unidos à venda. E depois, por um milagre de Deus, isso foi em 2008. Eu não sei se vocês lembram, mas nessa época teve uma recessão, foi uma crise gigante lá nos Estados Unidos, que se refletiu no mundo inteiro. Mas apesar disso tudo, foi possível, então, ela vendeu a casa e eles começaram a procurar um terreno lá nos Estados Unidos, porque a intenção era morar por lá. Mas como eles não conseguiram nada, eles vieram para o Brasil e procuraram algum terreno aqui. E quando eles estavam indo embora, alguém comentou sobre este local, mas ela nem chegou a conseguir visitar este local. A compra dele foi realmente só conversando por telefone. O seu irmão é quem fez a compra. Então, eles aceitaram comprar. Este é um local que fica bem assim, bem no alto da montanha. Tem uma vista linda, um nascer do sol sensacional. Quem quiser ir lá conhecer, fica à vontade. Então, esse projeto ele começou de uma forma muito familiar. Né? Como eu falei, o objetivo era para que eles se escondessem, né? Fugissem das cidades. Mas, aos poucos, lá nos Estados Unidos, a Dalva começou a tratar algumas pessoas de forma natural e começou a ter ótimos resultados. E aí incentivaram ela a fazer a mesma coisa aqui no Brasil, neste lugar aqui, que seria nesse sítio que ela havia comprado. Então, no começo, algumas famílias ajudaram eles, que foi a família da Ruth, depois também teve a família do Isaac, da Cimei, teve a família da Thalita, né? A Vânia, o Delcione, estavam ajudando de forma familiar, depois vieram outros voluntários para ajudar justamente a ensinar, então, as pessoas os 8 remédios da natureza, em meio à natureza, porque não teria como ser de uma forma diferente, como Deus fala. Então, acabou sendo um lugar que foi um refúgio não só para eles, como família, mas também para outras pessoas, para que elas pudessem, então, adorar mais a Deus, estar em comunhão com Ele, respirar ar puro, no meio das montanhas, poder fazer alongamento, atividade física, que estes são os remédios, então, os 8 remédios da natureza, as caminhadas. Aqui, então, como vocês podem ver ali, a Serra da Canastra. Também poder beber água pura, né? Os sucos. Então, lá foi estipulado um programa de detox de 7 dias, onde começa, como foi falado, com a água, depois vai para os sucos, para os crus e para a alimentação vegetariana estrita. E aliado a isso, então, a essas terapias, também tem as hidroterapias, as terapias naturais, os tratamentos. E a tudo isso, a alimentação saudável. Então, não só a eles é ofertado a alimentação saudável, como também é ensinado através das aulas de culinária. E o resultado desses esforços, esses projetos, eles começaram, então, e além disso, claro,
tem também as palestras que falam não só sobre a alimentação saudável, sobre a importância, né, desses 8 remédios da natureza, mas também a parte espiritual, que, na verdade, esse é o foco e esse é o objetivo, então, da mensagem de saúde. É fazer com que as pessoas se desintoxiquem, né, fiquem com o corpo mais saudável, com a mente mais clara, para, então, poder compreender a mensagem de Deus. Então, também temos palestras. E o resultado, e tudo isso, então, em meio à natureza, também tem a questão da horta, né? E o resultado disso tudo, finalmente, é as amizades. Esse projeto começou, o terreno foi comprado, acho que depois de 2008, mas começaram mesmo os tratamentos a receberem os hóspedes a partir de 2012, ou seja, vai fazer 10 anos que esse projeto familiar está ocorrendo. E de lá para cá foram muitos e muitos programas, muitas amizades, muitas pessoas conquistadas através deste estilo de vida. E muitas pessoas passaram, muitos voluntários e muitos hóspedes passaram por lá. E muitos deles retornam, né? Porque lá, como ele é pequeno, acaba tendo um pouquinho mais esse envolvimento pessoal com os hóspedes e por isso existem muitos retornos. E como todos os outros projetos aqui apresentados, este é um projeto de apoio à igreja, ou seja, não recebe dinheiro da igreja para isso, né? E já vai faziam mais de 10 anos que eles estavam ocorrendo. E é claro que existe um momento em que precisa ter melhorias, né? E essas melhorias aconteceram justamente quando a Dalva já estava um pouco mais desanimada, querendo desistir de tudo, porque ela passou por uma situação difícil o ano passado, assim como muitos passaram por conta da pandemia, né? Teve um momento de crise. Mas este ano teve um empresário que esteve lá fazendo curso em fevereiro, viu a situação que estava, né? O local e decidiu então ajudar fazendo as melhorias que eram precisas não só nos dormitórios, assim como nos quartos, para que pudesse então ser, porque ele foi, né, para esse projeto, ele gostou muito de lá, ele falou assim que ele amou, só que ele falou assim, mas eu não tenho como chamar meus amigos para estar aqui porque realmente assim tinha algumas coisas que não estavam muito bonitas. Então, ao invés de sair falando mal, né, do projeto, ele falou assim, não, deixa eu fazer alguma coisa por vocês. Então, começou a investir e reformar então os banheiros e várias outras instalações. E é claro que quando Deus ele nos concede alguma bênção, não é para só uso e fruto nosso, mas existe um propósito. E já desde o ano passado existiu o desejo no coração da Dalva de fazer, então, uma escola missionária. Porque, muitas vezes, como a gente bem sabe, né, que a seara é grande, mas são poucas as pessoas que podem estar ali trabalhando e ajudando de alguma forma o projeto. Então, para a honra e glória de Deus, o objetivo é que, em setembro, de 4 a 1 de setembro, ocorra, então, a primeira escola médico-missionária lá no Projeto Reviver, com o intuito justamente de ensinar um pouquinho mais sobre esses tratamentos, essas terapias. Este é um curso que será ofertado com base, então, na apostila do Light. Então, será falado muito sobre profecias, e também, principalmente, o foco é sobre a hidroterapia, é ensinar um pouquinho mais sobre os tratamentos hidroterápicos. Então, nós teremos vários professores ensinando sobre nutrição, culinária, massagem, hidroterapia, como foi falado, princípios de saúde e cura, horta, doenças comuns, espírito de profecia, Daniel, eventos finais, vida cristã, entre outros assuntos. Aqui a gente tem alguns dos professores que estarão presentes conosco lá. E aí, se vocês têm interesse, vocês podem se inscrever mandando mensagem ou para a Dalva ou para mim. As vagas são limitadas, né? Como a gente foi falado ali, é um projeto mais familiar, então a ideia não é que tenham muitas pessoas, em torno de 16 a 18 pessoas. Então, se você conhece alguém que poderia se aproveitar conhecendo um pouco mais sobre esses tratamentos, pode entrar em contato conosco.
Muito obrigada pela atenção. Tenham um bom dia.